Voltamos aqui hoje com mais uma edição do Diga aí, Lídice. Desta vez, nós estamos recebendo um convidado ilustre, convidado que eu conheço há muitos e muitos anos, que é o companheiro Zulu Araújo, arquiteto urbanista, que trago hoje para bater um papo em homenagem ao Novembro Negro, né? Zulu, que é parte integrante dessa luta antirracista há muitos e muitos anos. E eu quero, portanto, dizer a você, Zulu, que você é muito bem-vindo aqui e vamos bater um papo. Conte um pouco da sua história aqui para aqueles que nos acompanham, saber da sua biografia que eu conheço tanto. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui no Novembro Negro, que eu conheci ainda como Dia Nacional da Consciência Negra, Exatamente. depois virou semana e agora já é mês da consciência negra. E esse é um dado importante, porque é um dado da história. Eu sou daqueles que já posso ser chamado de dinossauro do movimento negro. Eu tenho mais de 50 anos de militância, né? Fui amigo, companheiro de caminhada do criador do dia 20 de novembro, que é o Oliveira Silveira, um poeta, escritor lá do Rio Grande do Sul. E eu tive a oportunidade de, por várias vezes, conversar, debater e homenageá-lo quando eu estava lá na Palmares. Então, minha trajetória é um pouco essa. Eu já passei por várias entidades, fui diretor do Grupo Cultural Olodum, mas, curiosamente, eu não entrei no movimento negro pelas mãos do movimento negro. Eu sempre faço questão de dizer isso, até para mostrar de que a luta antirracista ela é mais ampla do que as entidades exclusivas do movimento negro. Eu entrei nesta luta pela via e pela mão de um deputado federal do Partido Comunista Brasileiro, que era o Fernando Santana, no Comitê Anti-Apartheid. Essa foi a primeira entidade que eu participei, lá pelos idos de 1979, se eu não me engano, 78. Era o Comitê Anti-Apartheid pela libertação de Mandela. Mandela estava na cadeia ainda, preso, e nós fizemos um movimento aqui na Bahia, quer dizer, no Brasil inteiro, mas na Bahia, né, onde eu estava sediado, pela libertação de Mandela e pelo boicote à África do Sul. Havia uma defesa, né, nos países ocidentais de boicotar a África do Sul por conta do regime do apartheid, segregacionista. E de lá para cá, eu estou aí nessa caminhada até hoje. Muito bem, Zulu disse que ele participou de diversas entidades. Eu quero lembrar aqui que ele foi presidente da Fundação Palmares, no governo da presidente Dilma, quando era ministro, parte da presidente Lula e parte da presidente Dilma, não. Não, foram os dois mandatos do presidente Lula. Os dois mandatos do presidente agora Lula. Agora os ministros, sim, um foi Gil e o outro foi Juca. Foi Juca. Mas é a mesma gestão, Gil Juca, né? Isso. E que marcou uma época de inauguração de políticas públicas importantes através da Fundação Palmares e dessa necessidade de reconhecimento de uma fundação que tivesse uma política dentro do Ministério da Cultura voltada para a população negra no Brasil, né, para a sua valorização. Conte um pouco da sua gestão. Olha, eu tenho dois grandes orgulhos nessa militância. O primeiro deles, a minha participação no Grupo Cultural Olodum. Eu fui diretor do Grupo Cultural Olodum durante quase 10 anos e lá eu pude experimentar e vivenciar na sociedade civil a criação, o crescimento e a consolidação da maior entidade negra do Brasil. Não tenho a menor dúvida disso. E pude também exercitar algo que depois foi importante para mim na Palmares, fazer da cultura um elemento fundamental na luta antirracista, fazer da cultura um mecanismo e uma ferramenta de fortalecimento da luta antirracista. E no Olodum nós fizemos isso com o canto, com a dança, com a música, com as belíssimas canções que o Olodum fez, cujo hino maior é Faraó, que é conhecida no Brasil inteiro, né? Foi um hino que lançou, com a música que lançou como cantora a nossa ministra Margareth Menezes. Exatamente, ela fez um sucesso enorme
cantando essa música com Djalma Corrêa. Djalma Corrêa não, era Djalma, esqueci agora o nome dele, que foi produtor e cantou junto com ela pela primeira vez essa música. Mas a Fundação Cultural Palmares, eu também tive a oportunidade de ter sido parte do movimento pela sua criação, ou seja, no 1988, quando da Assembleia Nacional Constituinte, eu tinha duas lutas que eu travava concomitante. A luta política pela redemocratização do país e, dentro da luta política, a luta pela criação da Fundação Cultural Palmares. Lembremos-nos que a fundação foi criada no dia 22 de agosto de 1988 e a Constituinte 5 de outubro de 1988. Né? No mesmo ano, no mesmo bojo, apenas o presidente Sarney, habilmente, que aliás apoiou a criação da fundação, e aí eu gosto sempre de ressaltar, Barbosa Lima Sobrinho apoiou, como é o nome dele? João Reis, professor doutor aqui na Bahia, apoiou, o embaixador Alberto da Costa e Silva apoiou, Mãe Estela de Oxóssi, viva, ainda apoiou, Gilberto Gil, Abdias do Nascimento, ou seja, foi um movimento amplo. E eu faço questão hoje em dia de ressaltar muito isso. Movimento amplo e no governo de Sarney. E no governo de Sarney, que também apoiou, e apoiou com vigor, a criação da Fundação Cultural Palmares. Ela é ainda, até hoje, a primeira e única instituição do Estado brasileiro que trata da questão racial. Por isso que ela não foi destruída nem pelo Collor, na gestão dele, que tentou acabar com a Palmares, e nem agora, com a gestão do inominável recentemente, né? Que também só não acabou com a fundação, porque precisa de 3/5 do Congresso Nacional para extinguir. Mas na gestão com Gil e Juca, eu pude, claro, com o apoio dos dois, é importante ressaltar isso, materializar tudo aquilo que a gente tinha sonhado para a Fundação Palmares. A gente conseguiu titular 3.500 territórios remanescentes de quilombos. Nós conseguimos fazer o FESMAN, o terceiro Festival Mundial de Arte Negra, em Dakar, no Senegal, com o apoio do presidente Lula. Nós conseguimos fazer na Bahia o CIAD, a segunda conferência dos intelectuais da África e da diáspora, colocando aqui, na cidade de Salvador, 3.000 intelectuais africanos e negros. Foi uma coisa assim que você não sabia quem era africano nem quem era baiano. Extraordinário. Foi fantástico. Do mesmo modo que nós conseguimos, pela primeira vez, integrar o Brasil com a América Latina na questão racial. Nós fizemos um seminário em Cartagena, intitulado a primeira conferência ibero-afro-americana, e fizemos o segundo aqui, que foi o segundo seminário afro-latino, aqui na cidade de Salvador. Aliás, esses dois eventos, inclusive, geraram posteriormente minha dissertação de mestrado e agora está me dando a minha tese de doutorado. Dentro em breve eu terminarei meu doutorado, tendo como tema o trabalho da Fundação Cultural Palmares na América Latina. Muito bem, Zulu. Mas eu quero, antes de discutir aqui alguns dados sobre a realidade, porque Zulu fez uma afirmação muito interessante. Ele não entrou na sua militância no movimento negro pela porta apenas do movimento negro. E isso é uma referência interessante porque é um marco histórico. Porque nem eu, nem ele nem eu fui militante do movimento de mulheres, como sou até hoje, né, do movimento feminista, pela via do movimento feminista, mas sim pela via partidária, como militante do MDB, mas especialmente do PCdoB. Assim como você se vinculou ao mandato de Fernando Santana, nesse movimento que você fala, mas também vinculando-se a uma militância próxima do Partido Comunista do Brasil, ou brasileiro, desculpa, do PCB, né? Então, essas são referências diferentes da que nós temos nos movimentos atuais. Isso traz também uma visão diferente desses movimentos, baseado muito mais num posicionamento mais amplo de movimentação de largos segmentos da sociedade para o apoio
a estas teses, que eram uma visão estratégica desses partidos. Mas, passado tantos anos, os movimentos cresceram muito, tanto de mulheres, e agora de mulheres negras, quanto o movimento negro. Só nós temos ministérios, Ministério da Mulher, Ministério agora de promoção da igualdade racial, temos a Fundação Palmares. No entanto, nós continuamos com a população brasileira tendo dados tão difíceis, né? 17,1 milhões de pessoas vivem nas favelas brasileiras. 67% dessas pessoas se declararam pretas e pardas, o que representa 11,5 milhões de pessoas. 8,7% são mulheres. 21% dos lares são formados por mães solteiras negras, né? Isso é um dado muito expressivo desse legado negativo da escravização de homens e mulheres negras trazidas da África para o Brasil. Comente esse fato, por favor. Olha, eu continuo convicto de que a luta contra o racismo no Brasil é uma luta de todos antirracistas. Todos e todas antirracistas. Disso eu não tenho a menor dúvida. Esses números que você acabou de apresentar, eles existem porque ainda a sociedade brasileira, nem as autoridades brasileiras, nem os governos, sejam eles estaduais ou federal, tiveram atenção, digamos assim, a decisão política de alterar essa realidade. Mas por que não teve? Porque a questão do racismo ela é internalizada na sociedade brasileira. Ninguém passa impunemente por 386 anos de escravidão. Então, ninguém conseguirá remover esse traço se não for com a maioria da população. E a maioria da população você tem não negros. Então é importante que a luta contra o racismo seja uma luta da maioria, seja uma luta que caiba todos aqueles que são antirracistas e não apenas as suas vítimas, né? Então isso aí eu continuo. Agora, esses números também, eles representam o quê? A desigualdade racial associada à desigualdade social e econômica. Não é à toa que nós temos origem na esquerda e continuamos na esquerda. Nós lutamos a um só tempo pela promoção da igualdade econômica e social e pela promoção da igualdade racial. Essas duas lutas, no meu entendimento, elas caminham juntas, elas não são lutas separadas. E por isso mesmo que eu digo hoje que a gente não pode cair na armadilha de imaginar que o empreendedorismo negro ou a celebridade poderá trazer soluções para esse drama que a maioria da sociedade brasileira vive, e eu diria a maioria da população negra também vive, que é o da desigualdade econômica, pobreza, miséria, analfabetismo, violência. De oportunidade. Então, nós só conseguiremos avançar nessa luta se nós conseguirmos, juntamente com isso, convencer a maioria da população brasileira de que acabar com o racismo, combater o racismo é bom para todos. Sim. Não é bom apenas para os negros e negras. Até é bom para todo mundo, é bom para a sociedade. 57% da população se autodeclara negra. Exatamente. E, obviamente, isso é a maioria da população. Então, mas eu diria que não é nem bom só para a maioria. No caso do Brasil. Ah, certo. Porque se nós formos olhar a Bahia e o Recôncavo, em particular, o Recôncavo, 80% da população é negra. Nós não temos dúvida, porque não precisa IBGE para nos dizer isso. No olhômetro. No olhômetro nós sabemos dizer. Eu que nasci em Cachoeira, mas nós que andamos aqui, Candeias, São Francisco do Conde, Cachoeira, todo esse Recôncavo, a população esmagadora. Santo Amaro. O pessoal lá de baixo. O pessoal lá de baixo é Cachoeira, viu, gente? Muritiba, São Félix. Então, está muito claro.
E esse recôncavo que foi no período do Império, né, no período colonial brasileiro, a região mais rica, porque aqui abrigava a colônia, a capital da colônia, né, passou a ser a expressão da Da pobreza, pobreza e da né, miséria. nesse período. Exato. E não é à toa que a sua população também é negra, né? Porque há uma junção aí das oportunidades. E Né? tem um dado também, deputada, nesse aspecto aí. Muita gente, aliás, muita gente não, o senso comum acha que o racismo é coisa de pessoas ignorantes, de pessoas desinformadas ou de pessoas más. Não, o racismo, ele foi o principal instrumento da acumulação primitiva do capital para que houvesse a expansão capitalista no mundo. É importante a gente recuperar essa dimensão. Sim. Ou seja, o que é que eu quero, traduzindo, o que é que eu quero dizer com isso? Racismo dá lucro, racismo dá privilégios, racismo traz poder. Racismo não é uma coisa ingênua. Não. Não é Deu uma lucro coisa... E ele foi feito para isso, para gerar lucros para as grandes colônias. Exatamente. E hoje gera, por exemplo, privilégios, como tivemos até bem pouco tempo, de uma universidade, ou melhor dizendo, da universidade pública brasileira, paga por todos os brasileiros, ser algo que era de absolutamente uma minoria. Nós, negros, representávamos o quê? 1,8%, 2,2% de presença na universidade. Com as cotas raciais, que foi uma grande vitória, um grande avanço para todos e todas, o que é que nós temos hoje? Em torno de 40%. Ou seja, isso não era uma questão de inteligência, era uma questão de privilégio. Claro. E esse privilégio, quando foi desnudado, foi impressionante. Exatamente. A reação de companheiros nossos. Sim. Foi impressionante como se revelou. Eu me lembro que era a escola de arquitetura no seu tempo. Exatamente. Né? Porque eu era estudante também, você já estava saindo da universidade para o IAB e etc. E eram poucos os negros de uma escola, de uma faculdade de arquitetura, que era uma faculdade da elite. Não era uma faculdade da área de humanas. Não, né? Uma faculdade da elite. Na minha turma, 120 alunos, tinham 2 negros. Pois é. 120 alunos. Era eu e Sofia, que você conheceu. Sim. Sofia do Espírito Santo. Sim. Uma colega que voltou até agora para cá. Então, é importante que a gente perceba... mulher. É importante que a gente perceba de que o racismo privilegia uma minoria, dá lucro para uma minoria, estabelece desigualdades que geram poder. E esse poder, evidentemente, gera dinheiro. Por isso que nós precisamos combater o racismo também. Não é só por uma questão moral, por uma questão ética, por uma questão de sensibilidade. É porque... também por isso, mas não só por isso. Não só por isso. Pois né? A economia que move, né, as sociedades, especialmente o processo de capitalismo no mundo, com base em algumas premissas, dentre elas a exploração colonial, quando se inicia, com a exploração, com a escravização da população africana. Sim. Né? A África como um continente pobre, porque, afinal de contas, teve sua população roubada, explorada até a última gota de sangue. E do ponto de vista dos seus bens materiais também, o ouro, o manganês, todos os minerais nobres que promoveram o desenvolvimento econômico da Europa e dos Estados Unidos foram saqueados literalmente do continente africano. Sim, aliás, quem assistiu Diamante de Sangue, não pense que aquilo é uma ficção, não. Aquilo ali é um fato real. Não sei se você já assistiu. Eu assisti. Esse filme, inclusive, ganhou um prêmio. Ganhou um Oscar. Aquele ator negro, aquele grandão. E a África até hoje continua pagando o preço Sim. dessa colonização, hoje com um neocolonialismo, com uma situação ainda que se registra. Né? O Haiti... Né? O Haiti é uma crueldade. Até... Como foi apagado do mapa. Mais do que apagado. O Haiti,
até quase o início do século XX, 20 não, 21, 2000, pagavam uma indenização à França, que praticamente inviabilizou o seu desenvolvimento. Se eu não me engano, era em torno de 60% do produto interno bruto do Haiti ia para o pagamento da indenização, porque ele ficou independente, rompeu com a colônia inviabilizaram o Haiti. E foi a primeira revolução dos negros. E esse saque promovido e defendido pelas grandes potências. França, Inglaterra, França era beneficiária, e os Estados Unidos, que deram tudo ali coladinho com eles. Sim. Até hoje um marco de... Passando de vertu. Bom, nós temos também um registro que demarca a crueldade dessa situação da vida da população negra em nosso país, que são os dados de segurança, né? A segurança pública. Os negros, os jovens negros, são as principais vítimas da matança, né? De assassinato, da violência do Estado brasileiro e da violência em geral. Então, esse é um dado que é extraordinariamente necessário reverter. A defesa da vida da população, da juventude negra, como futuro deste país, como presente desse país. Né? Porque esta é uma maioria de jovens que custam ao país que eles existam, que o país já investiu neles e que é um prejuízo enorme para o país, pegando os registros racionais, pragmáticos, como você colocou aqui, e que é um absurdo que nós não nos levantemos permanentemente contra esse estado de coisas. Veja bem, Lídice, eu acho que tem duas dimensões no trato dessa questão. A primeira delas é que o Brasil, a formação social e política brasileira, gerou um processo de violência na sociedade que, lamentavelmente, foi retomado e estimulado recentemente e que atinge a sociedade como um todo. Eu acho que é importante a gente deixar claro que não foi à toa que graçou com tanta facilidade a liberação de armas no Brasil recentemente. E os índices, né, de assassinatos, as mulheres também são vítimas disso de uma maneira brutal. O índice de assassinato de mulheres é algo escandaloso no país. Agora, o detalhe... E as mulheres e o feminicídio, a maior vítima são mulheres negras. O detalhe, que não é um detalhe, que é o principal na questão racial, da violência, segurança e a questão racial, é que houve uma desumanização da população negra. Nós não somos considerados como iguais diante dos demais seres sociais, humanos no Brasil. E ao fazer isso, esta leitura está internalizada na cabeça do brasileiro, no geral. Quando algum jovem negro é assassinado, a primeira pergunta que vem na cabeça é: alguma coisa ele deve ter feito, ou seja, deve merecer. Isso assim, é impressionante como isso se apresenta. Por quê? Porque não foi considerado gente durante 386 anos. Porque os senhores de escravos não eram apenas senhores de escravos, eram os senhores da vida e da morte. Muitos e muitos escravizados morriam de banzo, preferiam morrer de banzo, que era um suicídio por meio da depressão, por conta dessa impossibilidade de ser dono da sua vida, minimamente dono da sua vida. E isso permanece até os dias atuais. Stalin tinha um ditado popular, Stalin, o grande Stalin, que ele dizia o seguinte: isso se aplica no Brasil. Uma morte causa uma comoção. 100 mil mortos é um número, é uma estatística. Que é o processo de desumanização. Ou seja, eu estava pegando o Atlas da Segurança do Brasil. Se normaliza? Naturaliza, é mais grave. Naturaliza, é mais grave. Sabe quantos jovens negros... Isso está no Atlas da Segurança, daquele Ronaldo Jacobo, né?
Em 18 anos, o Brasil, o Estado brasileiro, é responsável pelo assassinato de 650 mil jovens negros. Isso é mais do que ocorreu em qualquer guerra no mundo no mesmo período. Nos últimos 10 anos foram 300 mil. Houve uma redução aí de 50 mil entre uma década e outra. Mas é um absurdo. Isso está provocando preocupação na Anistia Internacional, nos organismos da ONU, porque isso está criando um buraco na pirâmide social brasileira. 90% deles são jovens do sexo masculino. Exatamente. E as pessoas acham isso quase não, natural. Eu fui, Zulu, presidente da CPI que investigou assassinato de jovens no Brasil, que praticamente é a investigação de assassinato de jovens negros, Sim. pela correlação de forças tão diferenciada entre os jovens brancos o índice ou não negros e os jovens negros. Só um detalhe, Liz, para eu dizer. Nesse mesmo período agora, nos últimos 10 anos, houve uma redução de morte de jovens brancos da ordem de 33,7%. Pois é. E uma coisa que me chamou a atenção durante esse período da investigação, dos relatos dramáticos que convivi, foi a formação, a organização de dezenas de associações de mães de vítimas de assassinato. Quer dizer, no Brasil existe um movimento imenso de pessoas que vivem buscando a justiça pela morte dos seus filhos, que são mães negras, de jovens negros assassinados pelos mais diferentes motivos e razões, em geral, na sua maioria, por bala perdida ou por razões fúteis, ou por razões de discriminação, no fundo, de preconceito institucional. Sim, sim. É dramático isso. É dramático. Na verdade, o racismo institucional é a forma, melhor dizendo, mais violenta da manifestação do racismo institucional. É a mais violenta, porque, além da morte, não há qualquer investigação que leve à punição de quem cometeu o crime, seja de que ordem for. Seja ele um crime individual, seja ele um crime da milícia, seja ele um crime do aparato de segurança do Estado, seja ele um crime de briga de gangue, seja que crime for, isso é tipo assim, não importa. Então, duas medidas precisam ser adotadas. Uma delas, que está no Congresso há algum tempo, que é no campo institucional propriamente dito, que é acabar com o auto de resistência. Sim. Isso é algo que está no... Foi um ponto central no nosso debate. Isso está na decisão do aparelho do Estado. Quer dizer, quando eu estou falando no aparelho do Estado, não é executivo, estou falando, está na decisão, seja do executivo, mas principalmente do legislativo, né? Que acabar com o auto de resistência, e pelo contrário, estamos querendo fazer excludente de licitude para ampliar essa licença para matar. Então tem isso. Agora tem uma outra parte que eu acho que ela não é educacional, como é que eu diria? É conscientização de que nós somos seres humanos como outros quaisquer. Nós não somos feitos de pedra e cal. Então há uma necessidade da sociedade brasileira perceber que esse processo de desumanização precisa cessar. Precisa acabar. A cidadania precisa ser alcançada na plenitude. Para isso, as políticas públicas de inclusão da população negra são fundamentais. Sim, sim. Né? E políticas que agora nós acabamos de reafirmar, como a política de cotas nas universidades, que venceu o prazo de 10 anos. E agora teve a renovação com ampliação, com a inclusão agora da população quilombola, né? E que muita gente fica um negócio de política de cota. Não, essa política de cota é devida, é necessária, é indispensável para que a gente mude essa realidade rápido, como é para as mulheres, porque senão vira uma coisa de centenas de anos a gente incluir
a população negra nos benefícios da renda no Brasil? Minha próxima luta, por exemplo, na academia, é fazer uma campanha mesmo para estimular que as universidades façam pesquisas sobre as cotas no ensino superior. 20 anos depois, o que é que nós temos de resultado? Os indicativos, não qualificados, porque não tem pesquisa oficial, é de que 2 milhões de negros e negras, jovens negros e negras, acessaram o ensino superior nos últimos 20 anos. Isso é um número absurdamente na positivo. Realidade da nova universidade. Sim. Um dos grandes problemas da universidade pública agora é justamente a assistência estudantil. Por quê? Porque na medida que introduziu a população negra, ela abriu para uma população com a renda mais baixa e que, portanto, fica mais vulnerável, inclusive, à possibilidade de abandonar a universidade se não tiver a garantia de residência, de restaurantes públicos universitários, de acesso a livro, à biblioteca, que são estruturas de suporte para que essa população possa chegar lá. Mas quero também dar dados relacionados com a saúde. Por exemplo, os indicadores relacionados à cobertura de serviço de saneamento básico apontam uma significativa desigualdade segundo cor e raça, ou raça. Em 2018, verificou-se maior proporção da população preta ou parda residindo em domicílios sem coleta de lixo, 12,5% contra 6% da população branca. Sem abastecimento de água por rede geral, 17,9% contra 11,5% da população branca. E sem esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial, 42,8% contra 26,5% da chamada população branca, implicando, portanto, uma condição de vulnerabilidade maior e maior exposição a setores de doenças. Então, essa população que adoece mais, que não só tem maior índice de violência sobre ela, que tem menores salários, que tem menor acesso aos bons salários e que tem, portanto, também uma saúde mais fragilizada pelas condições de vida que lhes são impostas, de moradia em lugares sem a devida infraestrutura de saneamento e de melhorias urbanísticas. Na verdade, na área da saúde se manifesta a combinação perversa entre a desigualdade econômica e a desigualdade racial. Por isso que eu advogo sempre de que a luta por melhores condições de vida, associada à luta por mais democracia, associada à luta pelo combate ao racismo, são todas elas irmãs gêmeas. Elas não são dissociadas uma da outra. Para que a gente possa ter uma melhor saúde, um melhor atendimento, é preciso que tenha melhores condições de vida. Sim. De vida, ou seja, tem que ter melhor salário, tem que ter melhor moradia, tem que ter lazer, tem que ter melhor habitação. E como é que você obtém isso? Com a melhoria das condições econômicas da sociedade. Voltada para quê? Voltada para a maioria da população, principalmente numa cidade ou num estado como o nosso. Então eu acho que, e para fazer essas lutas, e aí eu quero fazer um destaque que eu acho que no momento que a gente viveu há 4 anos atrás deixou isso muito claro para mim, a luta pela consolidação da democracia no Brasil, ela é fundamental. Sem democracia não há possibilidade da gente avançar na luta contra o racismo, não há possibilidade de avançar na luta contra a desigualdade, não há possibilidade da gente avançar em nenhuma outra luta, por exemplo, no combate ao feminicídio. Até porque a democracia não é apenas você dizer o que pensa ou se organizar dessa ou daquela maneira. É, acima de tudo, ter essas condições de vida, exatamente, de igualdade, e que agora a extrema-direita contesta, e os neoliberais no Brasil contestam abertamente. Exatamente. Eles contestam o conceito de igualdade de oportunidades e nos acusam, veja que absurdo,
dizem que o necessário não é a igualdade, mas sim a meritocracia. Alguns podem chegar, outros não, e, e transformam isso na luta por igualdade, na luta pelo desejo de todos serem pobres. É esse o discurso deles, na essência. E um estímulo ao discurso absurdo. E um estímulo ao individualismo extremado. Exatamente. Extremado, como se você resolvendo o seu problema individual estivesse resolvendo o problema de todos. De todos. E as redes sociais têm contribuído muito nesse sentido. Eu sempre tenho dito. O conceito filosófico da Rei, no fundo, é um pouco isso. É o indivíduo se afirmando ele individualmente. Eu sempre tenho dito que celebridade não é liderança política. Exatamente. E eu acho que na comunidade negra, principalmente. Então, é fundamental, e eu acho que é preciso deixar isso marcado, a luta pela igualdade racial, a luta pela promoção da igualdade racial, o combate ao racismo e a luta pela melhoria das condições de vida da nossa população, elas são e devem caminhar juntas. Elas não podem ser algo apartadas. Zulu, a gente está caminhando para terminar, mas eu queria também ressaltar algumas coisas positivas, né? Esses anos de resistência também transformam a realidade do país, né? Então, mesmo que mais lentamente, mas nós temos algumas vitórias, né? Agora, por exemplo, eu tive a oportunidade de hoje estar numa mesa com a promotora Lívia Vaz, e ontem tive a oportunidade de ir ao TSE e estar com a ministra do STJ. Do STJ, não, do STE, do Superior Tribunal Eleitoral, a ministra Edilene Lobo, não é? Ambas, como muitas outras mulheres negras, estamos todas numa campanha para uma mulher negra no Supremo Tribunal, né? Eu falava hoje com Lívia, eu digo, nós estamos encontrando, nós, deputadas, uma dificuldade muito grande de nos fazer ouvir sobre esse fato, né? Há um certo bloqueio, né? Uma blindagem sobre esse assunto. Mas independente de blindagem ou não, ou de vitória ou não, se colocou na pauta essa discussão, né? Em diversos segmentos da sociedade brasileira. E nomes de mulheres negras aparecem com as suas competências, com seus currículos jurídicos, demonstrando que essa é uma possibilidade real e que não é por falta de currículo que a gente não está lá. E outro registro que eu queria fazer desse 20 de novembro, que no campo político acho que importante, que foi a constituição da bancada negra da Câmara dos Deputados, do ponto de vista regimental, né? A gente já havia conquistado, há alguns anos atrás, a bancada de mulheres, regimentalmente. Nós temos o direito a sentar na bancada dos líderes, na reunião dos líderes, acompanhando a nossa pauta, com a opinião nossa da bancada de mulheres sobre os projetos que vão para a Câmara, com espaço, tempo de líder, quando desejamos, no plenário, como liderança, coordenadora da bancada, é líder como se fosse de um partido. Somos 91 mulheres e agora temos a bancada negra, que é maior do que a bancada de mulheres, porque a bancada negra, que foi uma iniciativa do deputado federal negro da Bahia, Antônio Brito, que de forma generosa se colocou para constituir essa bancada, tem a coordenação do deputado da Paraíba, Damião, e tem todos os partidos dentro dessa diretoria da bancada, dessa coordenação, do PL ao PSOL, né? Isso é muito importante, porque passa essa concepção da luta mais ampla. Era formada por 31 deputados e deputadas que se autodeclaram negros e 91 que se autodeclaram pardos. Isso dá uma bancada de 122 pessoas, deputados, que a partir de agora vão ter esta possibilidade
de sentar na mesa dos líderes para uma representação de uma bancada com compromisso racial, de luta racial, de marca de luta racial. E isso eu creio que foi um passo importante que nós conquistamos agora. Olha, eu acho ótimo essas observações que você fez agora no final, porque eu gosto sempre nessas entrevistas de deixar claro de que nós avançamos. Nos últimos 50 anos da luta contra o racismo no Brasil e pela promoção da igualdade, houve um avanço considerável que é possível ser medido. A Lei 10.639, com todas as dificuldades na sua implementação, é um avanço, sim. Nós temos hoje, do ponto de vista legal, um instrumento para fazer com que as nossas crianças saibam da contribuição dos negros e negras e da história da África. O decreto 4887, que reconhece os territórios remanescentes de quilombo, outro grande avanço, atingiu e beneficiou aproximadamente 3.500.000 quilombolas. Precisamos do passo adiante, sim, a titulação, assim como política para dar sustentabilidade. As cotas, como eu disse aqui anteriormente, atingiu praticamente 2 milhões de jovens, mas não só isso. As cotas conseguiu introduzir e não mais sair na agenda política brasileira a questão racial. Para mim foram as cotas, ou digamos assim, o condão, porque atingiu o privilégio mais divinizado que tinha da branquitude no Brasil, que era o ensino superior. Então, e agora você está me dando mais... Não é à toa que no governo passado nós não conseguimos votar a renovação das cotas. Tivemos que passar por esse novo governo Lula. Se a gente for vendo, conseguimos também nesse período fazer do racismo um crime inafiançável e o Supremo Tribunal Federal deu algo mais importante ainda. Igualou a injúria... Não, mas igualou a injúria racial, que era a rota de fuga que estava se dando de impunidade para os racistas. Agora a injúria racial é considerado crime tanto quanto o racismo. Né? Então, isso são avanços que atingem, beneficiam milhões de pessoas, vítimas, mas também beneficiam e atingem outros tantos milhões que não são vítimas, mas que são nossos apoiadores. Impactam na formação de novas gerações. Nova geração da sociedade brasileira. Para construirmos um Brasil menos racista. É isso que garante... Um Brasil sem racismo melhor. É isso que garante que um menino, Vinícius Júnior, esteja enfrentando na Espanha, praticamente sozinho, mas seja encarando uma campanha contra o racismo na Espanha. Então, eu acho que a gente está indo bem. Muito bem. Então, dessa forma que nós queremos registrar aqui no nosso Diga aí, Lídice, nesse instrumento de conversa, de debate sobre a vida e a política, porque a política é a vida, né? E a vida é feita de políticas diversas, e nós queremos registrar aqui esse mês de novembro como mês de combate ao racismo. Todo dia é dia de combate ao racismo, mas nós usamos esse período para dar visibilidade à luta antirracista em nosso país. E a presença de Zulu hoje, com sua trajetória de luta, vem no sentido de nós darmos esse alerta, essa contribuição, trazer esse debate para que todos nós possamos participar. Vamos lá, diga aí o que é que você achou. E toca zabumba que a terra é nossa. E toca zabumba que a terra é nossa, que é o grande lema de Zulu.